Ainda na sequência do vídeo anterior, onde nós estamos a explorar aqui o status code, há ainda aqui mais um aspecto que é importante nós percebermos. Eu quero fazer aqui um sublinhado muito importante. Todos estes exercícios que nós estamos aqui a fazer são exercícios para que nós consigamos perceber um bocadinho daquilo que acontece debaixo do pano em termos de Node. Porque o que vai acontecer já muito em breve aqui nesta playlist é que nós vamos entrar na área do Express. E o Express é uma framework, ou Express.js, é uma framework que corre sobre o Node.js e que vai agilizar estes processos, nomeadamente no que diz respeito às rotas, à construção das respostas, etc. Mas é muito importante nós termos estas noções básicas de quais são os status code, ou por exemplo aquilo que eu vou explicar aqui neste vídeo, que é como fazer um redirecionamento dentro da nossa página, ou neste caso do nosso servidor. Nós já vimos aqui que o status code pode ser um 200, o 200 significa que correu tudo bem, o 404 está-nos a indicar que houve um erro, o recurso não foi encontrado, mas falámos aqui também que existem, por exemplo, os status code na gama dos 300, e o 301, por exemplo, quer indicar ao nosso browser que há um recurso que foi redirecionado. Vamos ver aqui muito rapidamente como é que isto funciona. Vamos imaginar que eu tenho aqui o meu about, mas que eu quero que, se alguém tentar entrar no about ou o acerca de, por exemplo, assim com esta indicação que aqui está, eu poderia, obviamente, também deixar ficar aqui o HTML file e apresentar o about. O about significa acerca. E, portanto, teríamos aqui duas URLs que iriam apresentar exatamente a mesma parte do código. No entanto, se eu acrescentasse aqui na minha resposta um conjunto de informações diferentes, ok? Isto é, se eu quisesse agregar aqui um conjunto de mais regras de negócio, obviamente que eu teria que copiá-las de um lado para o outro. Porquê? Porque elas iriam as duas ter que ter as mesmas regras de negócio. Ora, eu neste caso posso fazer aqui uma coisa diferente, que é fazer um redirecionamento. Então, obviamente que eu aqui estou a definir um HTML file para ele ser apresentado aqui em baixo. Tudo certo. Mas repara agora o seguinte. Se eu quiser fazer um redirecionamento aqui e quiser que o caminho passe a ser o about, então eu posso fazê-lo desta forma. Posso colocar aqui um res.setHeader e no setHeader nós vamos adicionar dois parâmetros. Um é o location, muito à semelhança do que acontece com o PHP, mas em vez de colocarmos agora aqui uns dois pontos como acontece no PHP, nós vamos colocar um segundo parâmetro que é qual vai ser a nova localização. E neste caso vai ser o about. Então eu estou basicamente a dizer que se alguém escrever isto na URL, vai ser redirecionado para esta rota que aqui está. Ora, o meu status code deixa de ser o 200 e passa a ser o 301, indicando que houve um redirecionamento dentro do meu servidor. Obviamente que para que isto agora funcione corretamente, eu tenho que fazer aqui um res.end. Isto é, finalizar a minha resposta, ok? Para que então o sistema volte a carregar aqui o meu switch, volte a fazer uma requisição, porque fazer um redirecionamento não é mais do que voltar a fazer uma requisição aqui dentro do meu servidor, para que ele volte outra vez a ler aqui qual é a URL, e neste caso ele vai ler aqui que é esta e vai executar este código e depois vai executar este que aqui está. Se nós formos agora arrancar aqui o nosso servidor, node server, JS, o servidor está iniciado, vamos aqui ao nosso localhost 3000 e temos a nossa página inicial. E se eu agora fizer aqui o /about, vocês vão verificar que ele vai apresentar o about porque é o about que está a ser carregado a partir daqui. Se eu colocar aqui uma outra página, que é por exemplo a página de base, ele entra na página inicial. Mas se eu agora colocar aqui um teste, que não existe, ele vai mudar o 404. Se nós formos verificar aqui nos nossos erros na consola, ele diz 404 not found. Se formos aqui à network e voltarmos a refrescar tudo isto, nós temos aqui o nosso 404 que vem aqui desta área. Agora vamos fazer aqui o acerca de. E repara o que é que vai acontecer. Aqui nós temos o about dá um 200, mas quando nós colocarmos o acerca de, o que aconteceu é que ele fez um 301
fez o redirecionamento e carregou o about. Vamos ver aqui novamente outra vez. Repara, eu vou aqui, refresquei aqui tudo, isto é, removi tudo o que aqui está, e se eu agora colocar aqui o acerca de, o que vai acontecer são duas requisições, basicamente. Então, aparece primeiro aqui o acerca de, com o redirecionamento, e logo a seguir o about, que ficou logo ali na minha URL. Portanto, nós temos aqui já mais algumas informações relacionadas com a forma como o Node.js funciona no seu background, basicamente. Obviamente que há aqui muito mais informações, mas o importante nesta fase era teres uma noção de como é que o servidor tem que gerir estas respostas. Obviamente que há um grau de complexidade bastante maior e que poderá ser resolvido, por exemplo, com a utilização de uma framework, como é o caso do Express.js. Então, agora que nós já percebemos um pouco, ou até bastante, como é que o nosso servidor consegue lidar com uma parte das respostas, há obviamente então estes conceitos mais avançados. Por exemplo, quando o nosso servidor tem um conjunto muito mais alargado de endpoints, ou neste caso de URLs, ou, por exemplo, quando o servidor vai tentar responder a diferentes tipos de HTTP verbs, por exemplo, a um get, a um post, a um delete, a um patch, etc. Ora, para isso não há nada melhor do que usarmos então uma framework, neste caso um módulo externo, que é o Express. O Express é bastante conhecido no ambiente do Node, porque vai agilizar todos estes processos que nós tivemos aqui a desenvolver e que, de certa forma, nos ajudaram a permitir aprender a utilizar o Express de uma forma muito mais interessante. No entanto, uma vez que o Express é, de facto, um módulo externo e que pode ser adicionado aos nossos projetos para agilizar estas mecânicas de uma forma muito mais elegante, é importante também percebermos como é que funciona o NPM, ou Node Package Manager, porque é através dele que nós vamos conseguir instalar não só módulos externos, como é o caso do Express.js, mas executar um conjunto de outras operações e gerir todas as dependências dos nossos projetos. E é isso que nós vamos já ver no próximo vídeo, como é que funciona o NPM, fazer aqui alguns exemplos e depois vamos definitivamente partir para o estudo da utilização do Express.